Boa noite, que bom, é uma noite de ceia, e eu quero falar um pouquinho, conversar um pouquinho com você rapidamente, nós teremos ceia hoje, mas eu quero falar um pouquinho também sobre a graça de Deus, só que no aspecto da graça de Deus, a graça redentiva de Deus. A palavra de Deus diz, eu queria que você abrisse sua Bíblia, seu iPad, seu celular, ou você pode ver aqui na projeção, Romanos capítulo 3, verso 21. Vamos falar sobre redenção, a graça redentiva. Romanos capítulo 3, verso 21 ao 24, diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. É interessante nós lembrarmos que a lei, na época da lei, as pessoas, elas tinham a sua, vamos dizer assim, justificação, entre aspas, através das obras da lei. Só que Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, que é a carta que mais fala sobre a justificação, que mais ensina sobre quem nós somos em Cristo Jesus, ele diz que agora, nesse tempo da graça, se manifestou a justiça de Deus sem lei. Isso quer dizer algo muito interessante, que a graça de Deus, na minha e na sua vida, essa justiça, ela não é adquirida por obras e também ela não é merecida por causa do nosso esforço. Amém, meus irmãos? Às vezes a gente ainda está um pouco viciado, vamos dizer assim, na nossa mente, de receber algo do Senhor pelos nossos méritos. Quando a gente não está muito, vamos dizer assim, muito crente, ou a gente passa aquele tempo que a gente deu aquele vacilo, não orou o suficiente, não leu a Bíblia o suficiente, e a gente sente no nosso espírito que às vezes a gente está em falta com Deus, porque a gente não fez o que deveria fazer, o que a gente sabe que tem que fazer. Quem já passou por isso? Todos nós já tivemos isso, aqueles dias, aquelas semanas que você fala, puxa vida, eu não orei quanto devia, não me consagrei o quanto devia, não li a Bíblia quanto devia, e por isso essa semana eu estou meio ranzinza, né? Estou meio carnal aqui, e muitas vezes isso está impedindo de nós recebermos de Deus, da sua graça. Mas Paulo diz aqui, que essa justiça de Deus em nossa vida, ela se manifesta, e ela se manifestou sem lei, ou seja, sem esforço humano. Ela se manifestou sem seus méritos. E sabe, irmãos, não tem nada errado em a gente ter uma vida certa com Deus e a gente cumprir os propósitos que Deus coloca no nosso coração, mas a justiça dele em sua vida, aquilo que você é em Cristo Jesus, independe dos seus méritos, dos seus esforços, daquilo que você conseguiu fazer, de tão bem que você foi, do seu desempenho foi tão bom. Muitas vezes os crentes, quando ele não tem um desempenho tão bom, ele tem a tendência, né, as pessoas têm a tendência de começar a decair da fé, de achar que Deus não gosta mais dele, que Deus está com raiva dele, ou que Deus não vai cumprir suas promessas em sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, a graça redentiva de Deus, ela está muito além das suas obras, e tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você, independe do nosso desempenho, independe da nossa perfeição, independe se nós estamos cumprindo ou não as metas que Deus colocou no nosso coração. Nele nós fomos redimidos, e essa redenção, ela foi feita de uma vez por todas na cruz do Calvário. E Paulo continua dizendo, ainda nesse capítulo 3, né? No versículo 22 ele diz, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Aquilo que você recebe de Deus, aquilo que você é em Deus, é pela fé, meu irmão. A fé no que foi feito na cruz do Calvário. Verso 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas no 24 ele diz, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Que palavra poderosa, queridos. A redenção que está
em Cristo Jesus, te colocou em uma posição de privilégio. Você sabia que você, como igreja do Senhor, você como filho de Deus na nova aliança, você é um povo privilegiado. Você não é qualquer pessoa. Você pode ter certeza que Deus te vê como alguém privilegiado, e assim nós somos. Por quê? Por causa da redenção que foi feita na cruz do Calvário. E essa palavra redenção, a gente já teve o conceito dela, né? Vocês já sabem o conceito dela, mas eu queria mais uma vez falar do conceito de redenção. Redenção significa, né, de forma simples, significa tomar e comprar um escravo, libertando-o pelo pagamento de um preço ou de um resgate. Novamente vou dizer, redenção significa tornar a comprar um escravo, libertando-o pelo pagamento de um resgate. Paulo diz na carta aos Romanos também no capítulo 7, se você ler lá o capítulo 7, Paulo vai explicar certinho a condição do velho homem, do novo homem em Cristo Jesus. E lá no capítulo 7, eu acho que lá no versículo 14, não me engano, Paulo diz que nós fomos vendidos ao pecado. Olha que coisa interessante. A condição do ser humano, sem Deus hoje, ele é um escravo do pecado. Mas você pode pensar assim, mas o que eu tenho a ver com o que Adão fez? Quando Adão pecou, ele vendeu a raça humana ao pecado. Ele negociou com quem ele não devia negociar. Ele bateu papo com quem ele não devia bater papo, com o diabo. E assim ele vendeu a raça humana. Todos nós somos descendência de Adão na carne. Os filhos de Adão, né? Podemos dizer assim, na carne. E com essa venda também veio, queridos, a condição de escravidão. Paulo diz isso, escravos, vendidos ao pecado. Por isso que quando a gente fala sobre o conceito de redenção, a Bíblia nos mostra que esse conceito diz que os redimidos, eles foram comprados de novo. Por que de novo? Porque nós já éramos de Deus. Nós éramos criaturas de Deus, feitos por Deus, raça humana, imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Mas quando fomos vendidos ao pecado, nós perdemos a vida de Deus em nós, perdemos a nossa posição. Mas quando Jesus vem pela sua graça, Ele redime, Ele paga um preço. Ele negocia novamente com o próprio preço de sangue, do seu próprio sangue, e Ele nos compra de volta. Quando a gente vê essa questão de escravidão, escravatura, a gente teve no Brasil, né, a partir do século XVI, a escravidão. Né, os portugueses vendiam. Os povos africanos que vinham, né, cativos para cá, eles vendiam, negociavam esses escravos nessas terras, né, negociavam para os portugueses os escravos para que eles trabalhassem braçal e de forma, vocês sabem, desumana. Graças a Deus que esse tempo passou. Mas quando a gente volta-se, para a gente entender o conceito de redenção, muitas vezes a gente precisa se voltar para uma verdade natural, para entender um significado espiritual. E quando havia o mercado de escravos, ou as feiras dos escravos, quando os escravos vinham e negociados pelos portugueses, eles ficavam em um mercado, eles eram colocados como vitrine. E ali, os donos de engenho, eles passavam e viam quais eram os escravos mais fortes, quais eram os escravos que tinham saúde, quais eram os escravos que tinham mais disposição física, e eles compravam aqueles escravos. E aquelas pessoas, elas eram compradas para a escravidão. Eram escravos, compradas como escravos para servir como os escravos. Ou seja, eram pessoas que não tinham liberdade. Aí você pode pensar assim, não, mas a minha situação é muito diferente. Mesmo sem Jesus eu tenho liberdade. Tem não, queridos. Não tinha não. Quando nós fomos vendidos ao pecado, éramos escravos dos vícios, escravo de prostituição, escravo de roubo, escravo da mentira, escravo do medo, escravo da maldição, escravo do diabo, e não sabíamos. Não tínhamos como sair daquela condição de escravidão. Muitos viviam na escravidão e nem sabiam que eram escravos. Eu vivia na escravidão, nem sabia que era escravo. Escravos do pecado. Mas graças a Deus que Jesus, o nosso Redentor,
que pelo seu sangue hoje representado por essa mesa e pelo seu corpo, ele pagou um alto preço para que você fosse comprado, mas você não foi comprado para a escravatura, você foi comprado para a liberdade. Conta-se uma história sobre ainda esse conceito de escravidão, conta-se uma história de um homem que estava no mercado de escravos no norte, né, do continente do norte. E esse homem estava olhando lá os escravos e ele percebeu uma escrava. E aquela mulher estava tão abatida, tão triste, de olhar tão pesado, que chamou a atenção daquele homem. Ela estava numa tristeza fora do normal, um abatimento fora do normal. E aquele homem se compadeceu daquela escrava e deu um lance dobrado pelo preço dela. Ao invés de dar o preço normal, ele deu um preço dobrado para que ninguém competisse com ele. Ele compra aquela mulher e quando ela é comprada e levada até ele, ela cospe no rosto dele, porque ela tem uma revolta dentro dela. Estou sendo comprada para servir a outro. Não tenho liberdade definitivamente. Ela cospe no rosto dele. E ele, com toda a paciência, pega o seu lenço, limpa o seu rosto, segue até o cartório. E ela atrás dele, ele chega no cartório, pega toda a documentação, que é aquela carta de propriedade, né? Quando eles compravam escravos, ele tinha aquela carta de propriedade, aquelas pessoas eram vendidas como animais, como objetos. Mas quando ele pega aquela carta, ao invés de ele colocar aquela carta debaixo do braço e fazer com que ela o seguisse, ele pega aquela carta, entrega para ela e faz assim: essa é a sua carta de liberdade. Nunca mais você será escrava de ninguém, porque essa é a sua carta de alforria. E deixou que ela fosse em paz. Sabe, essa história, ela remete ao que aconteceu conosco. Quando Jesus nos comprou como escravos do pecado, ele não nos comprou e disse assim: agora você vai ser meu escravo. É certo que nós somos escravos de Cristo por opção. Existe até uma história no Velho Testamento que diz que quando o escravo ele era colocado livre, se ele não quisesse ir embora, ele quisesse permanecer servindo ao seu Senhor, era furada a orelha dele. E quando a orelha era furada, era uma demonstração de que ele era livre, mas ele obedecia por opção. Ele permanecia naquele lugar de obediência àquele homem, aquele senhorio. E isso aconteceu conosco. O Senhor nos libertou para a liberdade. Mas essa liberdade não foi para que a gente se tornasse escravos de ninguém mais. Eu quero te dizer nessa noite, o cerne dessa mensagem hoje para a Igreja de Cristo é: você não é escravo mais de ninguém. Você não é escravo mais do diabo. Você não é escravo mais de circunstância. Você não é escravo mais de doença, porque você foi comprado para um tempo de liberdade. Tome posse nessa noite, ao beber desse suco, ao comer desse pão. Tome posse de sua liberdade e entenda que foi para esta liberdade que Cristo te chamou. Eu sei, irmãos, que o diabo, ele quer nos manter ali na rédea de novo. E ele faz isso mentindo na nossa mente, mentindo na nossa cabeça. Você não é liberto, não. Você é um preso. Você não consegue. Você nunca vai sair dessa situação. Você nunca vai ser diferente. As coisas nunca vão mudar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, isso é mentira do diabo. Porque Jesus nos libertou. Hoje nós somos livres, como nós cantamos aqui. Mesmo que você hoje sinta, mas não me sinto assim. Eu quero lhe dizer que essa realidade, ela é recebida pela fé na palavra de Deus. Ela não é recebida, irmão, segundo você pensa, mas é segundo você crê. E sabe, quando a gente crê, a gente age na altura do que a gente crê. A Bíblia ainda fala mais coisas aqui. Deixa eu terminar esse versículo. Aleluia! Estamos no verso 24. Sendo justificados gratuitamente. Por favor, repita comigo, para guardar no seu espírito, gratuitamente. Você não precisa fazer nada. Ah, mas eu não tenho o que fazer. Tal sacrifício. Será que isso que eu estou passando na minha vida não é uma forma de Deus me deixar mais espiritual? Será que essa dificuldade na minha vida não é uma forma de eu ser mais crente? Deixa eu lhe dizer, queridos, uma coisa que eu aprendi na minha vida. A doença nunca me deixou melhor. Nunca. Quando eu estava doente, vocês acompanharam o ano passado, 2 anos no bom combate da fé, no enfermidade renal.
Em nenhum momento eu aprendi nada com isso. Em nenhum momento eu me tornei mais espiritual. Deixa eu te dizer como é que eu me torno mais espiritual. Você quer saber? Orando, lendo a palavra, jejuando, quebrantando meu coração diante de Deus, dizendo não para a minha carne, não fazendo minha vontade, me dispondo a fazer a vontade de Deus, mesmo quando eu não sinto, mesmo quando eu não quero. Tendo momentos de devoção, ouvindo a palavra, lendo a minha Bíblia, pensando na palavra, confessando a palavra, dizendo o que Deus diz ao meu respeito, deixando que a palavra viva saia de dentro de mim. Isso tem promovido crescimento. Mas quando eu estava doente, lá naquele hospital, naquela cama que era horrível, irmãos, eu estava com um dreno desse lado, com um catéter do outro lado, a cama não dava nem movimento, a cama era tão ruim de se deitar. Eu sentia tanto incômodo naquela cama que às vezes eu tinha vontade, lá no fundo do meu coração, de botar minha Bíblia em áudio para ouvir, mas eu sentia tanto desconforto e tanta sonolência que eu não tinha ânimo nem para ler a Bíblia. E tem gente que acha ainda, se eu for para a cama de um hospital, se Jeová me colocar no estreito e no leito, eu irei ler a Bíblia. Vai não, querido, quando você está sentindo dor, você não lê a Bíblia não. Quando você está sentindo dor, quando você não consegue nem se mover em cima de uma cama, você não lê Bíblia, você não ora, porque às vezes a dor é tão grande que você nem consegue orar. Está comigo assim? Você já sentiu aquelas dor de cabeça, torando o aço, que você tem vontade de declarar a palavra, mas você não aguenta nem ter uma lâmpada acesa, tanta dor? Sabe que a dor, a doença nunca ensinou nada para a gente. Mas eu te digo, a palavra de Deus, ela mostra o caminho real e absoluto daquilo que Deus é e aquilo que Ele fez para nós. A Bíblia diz que a justificação foi dada de graça. Justificados, ou seja, sabe o que é ser justo? Isso quer dizer que a tua conta foi paga, que lá no céu não existe nenhuma pendência, que lá no céu não existe, sabe, um escrito de dívida, a dívida de Karen está aqui pendurada e Deus está olhando para a dívida dela, a dívida lá do Alex. Não, querida, não existe dívida lá. Quando se fala em redenção, se fala que foi pago. E por que a gente fica tentando pagar a Deus uma coisa que a gente não pode pagar? Por que a gente às vezes fica querendo dar uma performance e espiritualizar coisas que não são espiritualizadas? Por que a gente fica tentando, queridos, tomar uma posição em Deus pela nossa própria força? Não é pela nossa força. A Bíblia diz que a salvação é dada pela graça de Deus e ela é recebida pela fé. Sabe para quê? Porque diz assim, porque não vai ser por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. A gente gosta muito de uma obra, queridos. A gente gosta muito de eu mereço. As coisas estão acontecendo na minha vida, é porque eu mereço. Não, querido, não é por merecimento. Às vezes as circunstâncias vêm e você está andando certo com Deus. E às vezes, tem pessoas que não estão andando certo com Deus e está tudo bem com a vida delas. Isso não é parâmetro para a gente medir o que Deus fez na minha vida, o que Deus faz na tua vida, o que você tem em Cristo Jesus. Amém? Não são coisas externas, é aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que você foi justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. No verso 25 diz, a quem Deus propôs do seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ei, aquilo que você era no passado, foi deixado impune. Sabe que eu já vi crente falando assim, eita, eu estou passando por essas coisas porque Deus está me fazendo pagar meus pecados. Você já ouviu isso? Eita, eu estou pagando meus pecados. Deus está se vingando, Deus está me fazendo pagar. Não, queridos, o seu pecado foi pago na cruz de Calvário, entenda isso. Você é livre de tal forma que hoje você não precisa ser mais escravo do pecado. Quando aqueles vícios, aquela maneira de viver do passado, quer voltar para a sua vida, hoje você é nova criatura.
Agora você é filho de Deus. Agora, se você aceitou Jesus, há uma nova natureza dentro de você. Há uma nova vida dentro de você. Há algo, queridos, da parte de Deus, o DNA dele mesmo, que habita no seu espírito. E por causa desse DNA de Deus, dessa vida de Deus, dessa filiação de Deus que você tem dentro de você, o diabo não tem mais direito. O diabo não tem mais como escravizar você. Às vezes ele tenta. Às vezes ele vem sorrateiramente, querendo colocar você em lugar de escravidão, querendo colocar você em lugar de que você tinha no passado, de vícios, de situações, o velho homem querendo voltar, né? Praticar as velhas coisas. Ei, você tem autoridade para dizer: não, diabo, eu sou nova criatura, eu fui justificado, o pecado não tem domínio mais sobre a minha vida, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe, essa nova vida em Cristo Jesus te dá a condição de você ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser, meu irmão. Essa nova vida dá-te condição para você ser tudo aquilo que a Bíblia diz que você é em Cristo Jesus. Se a Bíblia diz que você é santo, você é santo. Se a Bíblia diz que você é a justiça de Deus, você é a justiça de Deus. Se a Bíblia diz que Deus te abençoou com toda sorte de bênção, toma posse disso. Se a palavra de Deus diz que você é livre, querido. Diga: eu sou livre. Eu sou justiça de Deus. O pecado não tem domínio sobre a minha vida. O que governa a minha vida hoje é o amor de Deus. Diga: eu tenho paz que excede todo entendimento, e ela guarda meu coração, e ela guarda minha mente em Cristo Jesus. Aleluia! É a sua realidade, filho de Deus, justiça de Deus, abençoado, santificado, vitorioso. A palavra que sai da sua boca, sabe, queridos, ela é poderosa para fazer aquilo que ela diz. Você tem que confessar o que a palavra diz a seu respeito. Mesmo que você ainda esteja sentindo ali aquela circunstância no seu corpo, fala o que a palavra de Deus diz. É muito importante você proclamar a palavra de Deus dentro da sua casa. Proclamar a palavra de Deus na vida dos seus filhos. Proclamar a palavra de Deus na vida do seu cônjuge. Há muito poder em falar a palavra de Deus. Isso é uma arma que você hoje tem como filho de Deus. Há poder nas suas palavras. Você verdadeiramente pode criar o mundo que você quer, falando a palavra de Deus. E no versículo 26, para a gente ir para outro verso, diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Aleluia! É a justiça de Deus que opera hoje na sua vida. Para de deixar o diabo condenar a sua vida, irmão. Sabe que o nome do diabo, no original, de Satanás, é acusador? Ele é acusador dos irmãos. Sabe, ele gosta de acusar você para Deus. E ele gosta de acusar os irmãos para você. Ele gosta de fazer você acusar os outros. Sabe, quando a gente está vivendo uma vida de acusação uns com os outros, sabe que isso não é de Deus, isso não faz parte da natureza de Deus que habita em você. Acusação é o território do diabo. Não aceite a acusação do diabo e nem acuse ninguém, porque esse não é o nosso papel. E sabe, ele vem na sua vida acusando você daquilo que aconteceu no passado. Ele vem acusando você, dizendo que você não é um bom pai, que você não é um bom marido, que você não é um bom profissional. Ele acusa o tempo todo, dizendo que você não é tão bom assim, de que você não é aquilo que a Bíblia diz, acusando você, falando que você é um hipócrita, que você não é crente. Ele fala que você é uma pessoa que nunca vai se ajeitar na vida, é uma pessoa que nunca vai se consertar, é uma pessoa que vai viver a vida inteira com esses tipos de problemas, esses tipos de defeito, essas manias. Sabe de uma coisa? Está na hora de você abrir a sua boca e falar na cara dele assim: diabo, você é um mentiroso, Deus é verdadeiro e eu sou o que ele diz que eu sou. Nós estamos em construção, é verdade que cada um de nós está em um tempo diferente, mas nós estamos crescendo, queridos, e Deus não desiste da gente. Tenha isso no seu coração: Deus não desiste de você, Deus não desiste dos seus filhos, Deus não desiste do seu cônjuge, Deus não desiste dos seus irmãos. Deus não desiste de você. E por que você está desistindo? Não é?
Sabe por quê? Porque a gente cobra demais. A gente cobra dos outros. E às vezes a gente cobra de nós, mas eu te digo, meu irmão, é hora de você receber paz que excede todo entendimento e entender que tudo aquilo que Jesus fez para você, Ele fez de graça e que não há mérito em você, o mérito é totalmente dEle. E o que Ele espera de nós é apenas uma vida de adoração e de louvor e dizer, muito obrigado, Senhor, porque ninguém acreditava em mim, mas o Senhor acredita em mim, sabe? Deus acredita em você, Deus acredita sim em você, não importa como você se vê, Deus acredita em você. E Ele tem a certeza que se você quiser, você se levanta deste lugar onde você está, para uma vida de vitória. Ele sabe que você pode. Mas às vezes o que nos derruba é a nossa própria mentalidade, dizendo para a gente que não é bem assim, mas é bem assim. Deus nos ama. E pelo seu sangue, Ele comprou para nós uma nova vida, e essa nova vida faz parte de tudo aquilo que a Bíblia diz que nós temos nele. E quanto mais nós renovamos a nossa mente, quanto mais nós recebemos isso, aceitamos essa verdade pela fé, mas ela vai nos mudar. Sabe, eu já não sou mais quem eu era, você também já não é mais quem você era. E sabe de uma coisa, amanhã você não vai ser mais o que você é hoje, você está melhorando a cada dia. Mesmo que você não veja, você está melhorando a cada dia. Sabe por quê? Porque dentro de você habita e vive a vida de Deus, e essa vida de Deus, ela é pulsante, essa vida de Deus, ela te põe em movimento, essa vida de Deus, ela não deixa você ficar encharcado, aquela água parada, encharcada, apodrecida, não, a vida de Deus é um rio que flui, e quanto mais ele flui, mais ele nos transforma. Deus está lhe transformando, tenha paciência com você, tenha paciência com os outros. Sabe, o inimigo não quer que essas verdades cheguem no nosso coração. Ele quer que a gente saia daqui, condenado, abatido e pensando, nunca vai ter jeito, nunca vai ser resolvido, isso nunca vai ser resolvido. Eu quero lhe dizer nessa noite, como boca de Deus vai ser resolvido sim e rápido. Qual é a velocidade, Fabiana? É a velocidade da sua fé e da sua confissão. Vai ser resolvido e muito rápido, porque nosso Deus é um Deus que nos surpreende. E eu te digo, coisas novas estão chegando. Algo novo realmente está por vir. Eu não me canso de declarar, algo novo está chegando. Algo novo está se formando, porque Deus está trabalhando em nosso favor. Deus não nos abandonou, Ele está trabalhando em nosso favor. A Bíblia diz, não há um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem espera em Deus aqui? Pois a Bíblia diz que enquanto a gente dorme, Ele trabalha. Sabe, irmãos, isso me diz que nós não precisamos ficar tão angustiados, tão abatidos, porque existe um Deus altíssimo, mais do que suficiente, poderosíssimo, magnífico, grandioso, soberano, que está no controle da nossa vida. E o melhor de tudo, Ele não tem plano de mal nenhum. Ele não tem plano de mal, Ele tem plano de vida. Ele tem plano de paz. Mas o inimigo da nossa alma, ele cria na nossa cabeça historinhas. E essas historinhas são trágicas. Ele cria filmes, né? Parece aquelas tirinhas, né? O pessoal hoje em dia conhece o que é tirinhas? Todo mundo conhece, então todo mundo é da minha idade. Os jovens talvez não conheçam. Você conhece, jovem? Conhece tirinhas. Então as tirinhas saem, sabe, aquelas historinhas rápidas ali. E às vezes a gente fica em casa, ou no nosso trabalho, ou dirigindo o carro no trânsito, ou parado assim, até às vezes até na igreja, sabe? A gente está ouvindo a palavra pregada, mas a gente está sentado aí lendo tirinhas, que não são as tirinhas que Deus criou. Tirinhas dizendo assim, rapaz, não vai dar certo na sua vida. Rapaz, vai faltar. O que é que tu vai fazer? Tu não vai conseguir. E agora? Como é que vai acontecer? Sabe, queridos, isso não vem de Deus. Isso vem para roubar a sua fé, roubar a sua força, roubar as promessas de Deus. Sabe, é tempo de a gente começar a verdadeiramente meditar naquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Mesmo que você fale assim, mas eu não sei o que é que Deus tem para mim. Então começa a cantar só isso. Algo novo está por vir.
Algo novo está por vir. Aí quando vem a incredulidade na cabeça, quando vem a tristeza, sim, que eu sei bem como é isso. Aí mas algo novo está por vir. Algo novo está por vir. Mas quando vem a circunstância, a notícia ruim, que parece que tem dia, todas as notícias ruins vêm no mesmo dia, né? Mas nós podemos cantar, porque o diabo pode fazer o que fazer, mas ele não tem poder para calar a nossa boca. Enquanto a sua boca puder falar, o seu futuro poderá ser construído. Eu lhe digo, querido, construa seu futuro com a sua boca. O que você está fazendo com a boca fechada? Fale a palavra. Fale a palavra. Fale a palavra quando você tiver vontade e quando você não tiver vontade. Declare sobre a sua vida, declare sobre a sua saúde, declare sobre a sua família, declare sobre as suas finanças, declare sobre o seu cônjuge, declare sobre os seus filhos, até a segunda, terceira e quarta geração. Declare a promessa de Deus, declare a palavra de Deus. E sabe de uma coisa? Algo novo está por vir. Por que você não dança? Algo novo está por vir. Às vezes, meus irmãos, muitas vezes, o melhor que a gente pode fazer é dançar e rir. Apertou, o diabo está apertando? Pois vamos começar a apertar a pressão também. Você sabia que você pode pressionar a pressão? Alô, vou dizer de novo. Você sabia que você pode pressionar a pressão? Você pode. Ao invés de você chorar, você se recusa e você canta. Pois eu digo, diabo, na sua cara, que algo novo está por vir. Porque eu lhe digo uma coisa, quando esses pensamentos vêm, quando essas tirinhas começam a chegar na sua cabecinha, é o diabo falando. Você sabia que existem espíritos que eles falam ao pé do ouvido? Aprendi isso há muito tempo atrás e nunca esqueci. Cochicham no ouvido. Mentiras. Cochicham no ouvido acusações. Cochicham no ouvido incredulidades. Eles falam, não é bem assim. Essa doutrina não é bem assim. Esse povo é animado demais. Não é bem desse jeito. Isso é diabo. Põe para correr, meu irmão. Fala na cara dele, ei diabo, eu sei que é você que está falando aqui no meu ouvido. Eu sei que esse pensamento não é da minha cabeça, diabo. Eu sei que é você. Eu estou te ensinando aula prática, evangelho prático. É você que está falando na minha cabeça. Agora vem aqui, escute. Algo novo está por vir. E você não tem nada com isso. Escute, diabo. Não é você que determina a minha vida. Quem determina a minha vida é a palavra de Deus. Aleluia! Você determina quem vai sair chorando. Você determina quem é vencedor na sua vida. Você é o vencedor. Você foi justificado. Eu só tenho 8 minutos, mas deixa eu ler mais um versículo, pode? Só li um. Li 3, né? Mas deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Vamos tomar essa ceia nessa noite diferente. Vamos tomar essa ceia diferente hoje. Você sabia, você pode estar pensando aí, é importante falar isso. Você fala assim, mas Fabiana, eu não merecia esse lugar de justificação. Eu não mereço. Nós somos pobres, pecadores, miseráveis. Nós não somos merecedores disso. Realmente, você tem toda a razão. E é por isso que a gente tem que ter uma vida de ações de graça. Porque a Bíblia diz, nós lemos agora há pouco que nós somos justificados pela graça. Agora me diga uma coisa, se a gente tinha uma conta para pagar, que eram os nossos pecados, e a gente não podia pagar, aí a Bíblia diz que Deus pegou e nos justificou, certo? É bom isso? Mas não parece injusto? Não parece que Deus passa a mão assim nos filhinhos dele e fala assim, não, aqui vamos fazer um negócio, a gente bota debaixo do pano, fica tudo certo.
A Bíblia diz, olha só que verso interessante, Provérbios 17, verso 15. Eu quero instigar você a ter uma vida de gratidão a Deus. Porque enquanto a gente não adora, enquanto a gente tem uma vida que a gente não é um adorador, a gente não entendeu nossa justificação. Eu vou te dizer de novo, enquanto a gente não entender o que Jesus fez por nós, a gente ainda vai ter aquela vidinha meia boca. É porque a gente não entendeu, mas o espírito de revelação e sabedoria está caindo sobre nós. A Bíblia diz que o que justifica o perverso e o que condena o justo é abominável. Abominável são para o Senhor, tanto um como o outro. Agora fica aqui comigo. Se Deus é um Deus que abomina a injustiça, se Deus abomina aquele que condena o justo, e se Deus abomina quem justifica o errado, se a gente estava errado, está comigo o pensamento? Estava errado ou não estava, irmão? Estávamos tudo errado, estava tudo descendo pelo tobogã. Tudo para o inferno. Né? Estava tudo errado. Agora, Deus vem e diz que nos justifica. Você acha que está correto? Pegadinha. Isso nos mostra que Deus, ele é justo. Ou seja, eu não merecia. E Deus não inocenta quem merece ser castigado. Como ele é justo, o que é que ele fez? Ele pegou o castigo que era meu e ele lançou sobre ele mesmo. Porque Jesus é o Deus vivo em carne nessa terra. Quando Jesus vem, ele vem justamente para fazer o pagamento dessa dívida. Ele vem justamente para cumprir uma punição que era minha e que era sua. Então, é nisso que a grandeza de Deus, a maravilhosa graça de Deus nos alcança. Porque embora ele queira nos justificar, mas ele mesmo sabe que ele não pode fazer isso sem que alguém pague a conta. Vocês estão comigo? E o seu amor é tão maior do que a gente imagina. O seu perdão, a sua misericórdia. Ele nos viu, ele nos conhece, ele sabe nossa estrutura, que era pó. A Bíblia diz que ele conhecia essa estrutura velha. Ele sabe que em nós mesmos nós não temos nada para dar, mas mesmo assim ele nos amou tanto, 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 e ele nos quis tanto, que ele resolveu, eu mesmo vou lá e morro por eles. Porque já que eles não podem pagar, eu pago por eles. Você não entendeu nada ainda. Você já viu aquela historinha do pai que fala para a filha assim, vamos dizer que o Paulo vai corrigir a Laura. Vamos dizer que Laura desobedeceu. Só uma história, tá bom, gente? Que eu quero dar o exemplo de pai. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos contar uma parábola. Vamos dizer que Laura fez algo que ela não fez, mas ela fez algo que entristeceu muito o pai dela. E baniu ela da presença do pai. E ela perdeu tudo que ela tinha de herança. Foi banida. O pai ficou triste, mas o pai teve que bani-la. E para o pai trazê-la de volta, o pai terá que dar um corretivo nela. Uma surra, entende? E aí ele chama Laura, e Laura diz, pai, por favor, eu sei que eu errei. Por favor, pai, por favor, não bate em mim, não bate em mim. Por favor. E o pai, ele fica compadecido. Pai, não me puna, não me machuque. E ele começa a chorar, e ele olha para a filha e fala, filha, mas eu já dei minha palavra. Eu não posso ir contra o que eu já determinei. Eu não quero fazer isso, mas eu não posso. E Laura começa a chorar, chorar, chorar. E o pai diz, tá bom, filha, eu não vou fazer isso com você. Mas como eu tenho que cumprir toda a justiça, eu vou fazer em mim mesmo. E o pai pega um chicote, Paulo, né? E ele começa a bater nele, até sangrar. E bater, até sangrar. Foi isso que Jesus fez. Nós merecíamos, mas nós dizemos, Senhor, perdoe, tenha misericórdia. Eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para a banição eterna, a danação, né?
Eu não quero ser banido, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Ele disse, sim, filho, eu te perdoo, mas alguém tem que pagar a conta. Então, filho, eu vou lá e vou pagar a conta. Foi isso que ele fez. Veja que não há mérito nenhum em nós. Não há nada que a gente faça, nenhuma obra, nada que a gente faça que venha ter esse merecimento. É pela graça. Isso é um pouco de graça. É o Deus Altíssimo derramar uma punição nele mesmo que ele não merecia, para que a gente não fosse machucado, para que a gente não fosse tirado de sua presença. Sabe, em tudo isso, queridos, existe uma herança ainda que foi dada. Você não é escravo. A punição foi paga por Jesus. Hoje você pode participar desses elementos, sabendo que tudo que Jesus foi naquela cruz e conquistou, tirou a gente do império das trevas, tirou a gente das garras, dos grilhões, das algemas de Satanás, tomou-nos para ele de volta. Eu e você, queridos, estávamos de grilhões assim, ó, mesmo que a gente não soubesse. E Jesus foi lá e disse, me dê, diabo, ele não é seu. Ela não é sua, ela é minha. Você é dele. Você não precisa andar como quem é preso. Quem disser que você é preso é instrumento do diabo. Você é livre para a liberdade que Jesus te chamou. Amém? Libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos a redenção, mais uma vez fala, a remissão dos pecados. Declara comigo, eu sou a justiça de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus, eu tenho herança em Deus, Deus me ama. Amém, queridos? Vamos participar desse momento tão especial, que vem coroar tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Nada além do sangue de Jesus. Nós somos livres, amém?